O CFC Dallagnol agora é CFC Ouro Verde. O nome mudou, mas o atendimento de qualidade e o comprometimento com o cliente continuam. Primeira habilitação, renovação, troca de categoria, reciclagem. Faça com o CFC Ouro Verde. Agende seu atendimento pelo 51 3772 1414 em Arvorezinha para toda a região alta do Vale do Taquari. Saiba por que você pode economizar até 30% do valor final de sua obra utilizando blocos de concreto na edificação. O melhor custo-benefício com a qualidade da Construblock. Conheça nossa linha de produtos acessando nossas redes sociais. Construblock, empresa de Dr. Ricardo para todo o Rio Grande do Sul. A loja Fubra está em Arvorezinha para atendimento a 25 cidades da região. Móveis eletros, eletrônicos, decoração, camping e jardim, máquinas, ferramentas, insumos agrícolas e muito mais em uma ampla loja na IRS 332. No bairro Cerâmica. Estacionamento, segurança, conforto, comodidade e ainda um atendimento especial da equipe Afubra. Fique ligado que toda semana tem novidade e promoções. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Dinheiro é coisa séria. E se você não está satisfeito com os rendimentos de suas aplicações, fale com quem pode lhe auxiliar no assunto. A Esperato Investimentos possui consultores que atuam no mercado das ações com investimentos na XP. A Esperato ensina você e ajuda a cuidar dos seus investimentos. Expertise em finanças com a credibilidade que você procura. 55 9 84 55 21 81. Fale com Éder Bairelli e sua equipe no escritório de Lajeado. A empresa Éder Carlos Dalberto é especializada na captação de recursos para os setores da educação em todo o Brasil. Além disso, é criadora do SIGEMEC, sistema de gestão que permitirá ao setor público avançar exponencialmente no setor da educação. Acesse www.edercarlosdalberto.com.br e conheça os produtos e serviços. O Jornal Correio do Mate está presente em 25 municípios e 3 regiões. Jornal impresso no Alto Jacuí, Vale do Taquari e em Costa Superior Nordeste. Exemplares gratuitos e também para assinantes. Seja um cliente do Correio do Mate, jornal, portal, rádio e TV Web. Sua marca no impresso e nas ferramentas multimídia. Chame no Zap 51 3772 1020. Boa noite, amigos da internet, você que acompanha a programação do Correio do Mate nas nossas redes sociais. Queremos agradecer aos nossos parceiros, apoiadores dos projetos do Correio do Mate. Correio do Mate, estamos nas nossas plataformas digitais pelo Facebook, também temos nosso Instagram, nossa página no YouTube e quinzenalmente o jornal impresso na região alta do Vale do Taquari, região também do Alto Jacuí. Mensalmente estamos na Encosta Superior Nordeste. Nessa quinta-feira o Mate-Papo é Mate-Papo Política, né? Já é habitual nas quinta-feiras nós tratarmos desse tema, como divulgado nas nossas redes sociais. Estamos recebendo o ex-prefeito de Relvado, né, o Adroaldo da Croce, foi meu colega de aula. Íamos para Lajeado junto, né, Adroaldo? Algumas viagens de Dr. Ricardo a Lajeado. Obrigado aí, Adroaldo, pela tua presença, e também o ex-prefeito de Antagorda, Heraldo José Leão Marques, ambos prefeitos pelo Partido dos Trabalhadores. Adroaldo, eu queria então inicialmente agradecer a tua participação aqui conosco e que tu pudesse fazer tua saudação inicial à nossa audiência. Pertinho do microfone, para a voz sair bem certinho. Boa noite, Daniel. Boa noite ao Heraldo e a todos os internautas que estão nos acompanhando por rede social ou pela rádio web. Heraldo, obrigado pela participação também. Heraldo aí que prefeito de Antagorda no mandato, a gente também
pôde estar junto lá na época do Heraldo prefeito. Queria te agradecer mais uma vez, tu já esteve aqui conosco numa live Mate Papo, queria então que tu fizesse tua saudação inicial. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu companheiro Adroaldo, e a todos aqueles que nos acompanham. Embora eu tenha sido convidado agora no dia de hoje, né? Fiquei um pouco atrasado aqui, mas acredito que a gente vai conseguir debater bem aqui, fazer aquilo que nos propomos. A pergunta que eu vou fazer, eu gostaria inicialmente, então, que vocês fizessem uma avaliação dessa eleição nacional, com a volta do PT à presidência da República, já visto que vocês dois são, aqui no Alto do Vale, junto com o seu Ângelo Viega, aqui de Arvorezinha, mas o seu Ângelo não chegou à prefeitura, né? Ele tentou a candidatura, foi candidato, mas acabou não vencendo. E aqui na região alta, o Adroaldo foi prefeito de Relvado, tu prefeito de Antagordo. Eu queria que vocês inicialmente fizessem uma avaliação desse momento e a chegada agora novamente, então, do PT à presidência da República, Adroaldo. Bom, nós acreditávamos que era possível, nós sabíamos que tinha dificuldade em relação à questão de... Isso, bem pertinho, que daí sai alto. Nós tínhamos... nós tínhamos um candidato que era competitivo, já tinha sido candidato e presidente por 8 anos, né? Perdido e ganho também. Então, nós acreditávamos muito no potencial do Lula. E com a vinda do Alckmin junto, e a própria federação formada entre o PT, Partido Verde e o PCB, deu um entorno onde possibilitou disputar o primeiro turno e se consagrar na frente, com um grande percentual. Posteriormente, também, numa disputa apertada, vencendo por margem pequena, mas vencendo e tendo condição de assumir um governo agora com uma frente grande, com partidos que vai dar sustentação para poder fazer os ajustes necessários e poder fazer com que a população possa ter mais felicidade, mais confortável, mais moderação. Eu acho que a grande missão do Lula é, efetivamente, pacificar e moderar a liderança política e, atrás dela, também, dar um enfoque maior na questão econômica. Heraldo, qual é a tua avaliação dessa eleição que aconteceu no último domingo? É um momento importante para o país e para nós do Partido dos Trabalhadores, mas não só o Partido dos Trabalhadores, como toda a esquerda brasileira. Nós vimos no momento do governo Bolsonaro, um momento complicado para o país, de radicalização, principalmente isso, e as relações internacionais do Brasil, o Brasil, eu acredito que foi muito prejudicado nesse período pela sua relação com os outros países. Tem a questão ambiental também, então isso afetou muito, como o meu companheiro Adroaldo falou, a questão da economia. Tudo influencia, porque hoje essa transação, as transações mundiais que ocorrem no comércio, elas dependem muito desse comportamento, da forma de governar, do governante, se ele passa uma tranquilidade ou passa uma confiança, isso tudo vai influenciar no mercado. E essa questão ambiental hoje é fundamental. Hoje, se não qualquer país do mundo, se não tratar essa questão ambiental com responsabilidade, esse país vai ter muitas dificuldades. E o Brasil, a grande liderança de oposição, no momento, continua sendo Lula. O Luiz Inácio Lula da Silva é uma grande liderança, foi presidente do Brasil por 2 vezes, passou por uma situação complicada, foi preso por uma situação que nós entendemos totalmente inadequada, né, a prisão do presidente Lula, e demonstrando a grandeza dele, que ele conseguiu sair dessa situação delicada da prisão, se credenciou e, como nós vimos, devidamente qualificado e conseguiu atingir o objetivo, que era o objetivo de nós todos, de ser presidente de novo, para nos representar e fazer com que esse Estado brasileiro realmente avançasse. Nós vamos ter bastante tema, mas eu vou entrar nesse assunto, Heraldo, até para que tu possa, e o Adroaldo também, trazer isso, porque a grande, vamos dizer assim, bandeira do outro lado, do lado da direita, é
na verdade, o ato de o Lula ter sido preso, ter todo tido escândalos de corrupção, que assim foi trazido à tona por um grande período, e isso aconteceu de forma efetiva, e foi um palanque muito forte. Eu te pergunto, Heraldo, de que forma tu entende, e depois o Adroaldo, que isso possa afetar a imagem do governo dele, e segundo, de que forma isso não ser um problema de governabilidade na questão de imagem do presidente Lula? Não, eu acredito assim, a imagem do Lula como ex-presidente internacionalmente não foi em nada. Por quê? Porque o mundo todo sabe como foi essa situação da prisão do Lula, a forma como foi feito isso, o juiz Moro, mais o promotor Dallagnol, na força-tarefa ali do Paraná, porque o processo tem que ser feito de uma maneira correta. Promotor e juiz são coisas independentes, cada um no seu quadrado. E o julgamento do Lula, ele foi anulado por causa dessa condição. Agora, pode dizer assim, mas foi anulado porque tecnicamente estava errado o processo. Tá, estava errado o processo, foi totalmente equivocado. E mais, quem julgou o Lula, no caso, o ex-juiz Moro, ele abdicou de ser juiz para logo ele estar se credenciando. Então, na verdade, foi um réu confesso de que ele tinha lado, e um juiz ele para cumprir bem a sua função, ele não pode ser comprometido com nenhum tipo de partido, com nenhum tipo de ideologia. Ele pode até ir lá e votar, e dentro dos seus pares ele ter a sua visão de como ele deve fazer para que o país dele desenvolva, enfim, votar no candidato que ele achar por bem. Agora, ele não pode ser parcial. E ele foi extremamente parcial. Então, a operação que julgou, essa operação a Lava Jato ali, que depois, no final, fizeram o julgamento do Lula e que ele foi processado e foi condenado, foi totalmente equivocado tecnicamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho importante, não sei se o Adroaldo queria falar, mas enfim, Adroaldo, é isso que eu entendo. Segundo ponto, as provas eram precárias. Aquela questão do apartamento e a outra história do sítio. Então, são coisas assim, não vou dizer, mas então roubar pouco pode, e só não vale roubar bastante. Não foi provado em nada, né, de que realmente aquilo era do presidente Lula, né. Então, as provas extremamente precárias. Então, como tecnicamente errado a forma do processo. Segundo, um juiz totalmente parcial. Um Ministério Público representado pelo Dallagnol e sua equipe totalmente equivocada. Provas não tinham, então Lula é inocente. Então foi preso de forma totalmente equivocada. E isso aí, ele saindo da prisão, gabaritou mais o Lula. Eu tenho certeza hoje, Adroaldo e Daniel, que o Lula pode ir em qualquer país do mundo hoje e ele será bem recebido. Agora, ele ganhou a eleição, no dia seguinte, já França, Portugal, Inglaterra, vários países já ligando para o Lula, Estados Unidos, o Biden ligando para o Lula, né, diretamente falando com o nosso presidente. Então, isso é credencial que nós vamos conseguir fazer essa interação com o mundo aí e melhorar a nossa imagem lá fora. Porque, convenhamos, a nossa imagem do país lá fora está completamente enxovalhada e nós vamos ter que resolver isso. Adroaldo, deixar claro depois, Heraldo, não é inquisição, né? É bom esse bate-papo, eu já anotei aqui. Depois eu quero te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, que vocês vão devagarinho vão trazendo aqui. Bom, ademais de tudo aquilo que o Heraldo falou, tem também a questão de quando surgiu a questão dos hackers lá de Araraquara, através do grupo de imprensa que constatou que, mesmo que por meios não convencionais, que não podiam ser utilizados como prova de defesa do Lula, mas que todas as mensagens trocadas entre procurador e juiz era combinada. Então, a expectativa é que o Lula dizia lá no princípio que ele era inocente.
O processo partiu em local inadequado, que era em Curitiba. Tinha que ser em São Paulo. Toda a questão que não tinha provas consistentes, era muita coisa subjetiva. Chama-se atos inanimados, tem um termo indeterminado. Quando um gestor ele é condenado por uma coisa subjetiva. Então, não era questão dele. Houve corrupção na Petrobras? Com certeza. Quem é que fez corrupção lá? Gestores e diretores. Pessoal lá, que tinha que ser condenado e saber lá aonde foi o dinheiro do diretor, da estrutura da Petrobras. Lá era o problema, e não vir no presidente. Agora, se o presidente recebeu dinheiro ou vantagem do diretor, algo que veio de forma direta para ele, aí sim, mas não houve nenhuma comprovação. O sítio sempre foi em nome de terceiros, o apartamento era da OAS, onde que, inclusive, o apartamento era em garantia a um pagamento de uma dívida da própria OAS, nunca esteve na mão de nenhuma liderança, era da OAS, então, na verdade, foi uma coisa plantada, que posteriormente, quando saiu a questão dos hackers lá, comprovou-se que efetivamente foi uma coisa fabricada para atingir politicamente o presidente Lula e o PT. Onde à medida que a gente, em 2015 eu estava na prefeitura ainda, eu fiquei com mandato até 2016, nós, como pessoa e como diretor de partido político, fomos extremamente atingidos, a sociedade dizia que nós éramos ladrão, as nossas famílias até hoje nos culpam porque a gente tem relação com a sociedade, inclusive eles não gostam nem que a gente se expõe em público, porque tem essa questão que a gente apanhou bastante, inclusive sem qualquer tipo de culpa, simplesmente por generalização. Eu acho que muitas vezes a sociedade peca por generalizar, seja de partido que seja PT, seja de outros partidos, nós teríamos que ser mais enfáticos. Ocorreu desvio, tem que criminalizar, tem que penalizar, tem que prender e tem que pedir devolução. Mas tem que ser uma coisa contundente e não uma coisa simplesmente por falar, seja por fanatismo ou por conveniência para degradar a imagem de qualquer pessoa. Heraldo, o Brasil saiu às ruas ontem. Domingo foi a eleição, segunda, terça, em movimentos nas ruas e intencionados aí em grandes centros. O que tu vê disso e por que tu acha que as pessoas fizeram esse movimento? Daniel, aí assim, nós teríamos que falar no sistema. Certo. O sistema todo. O sistema neoliberal, na verdade, ele leva a isso, de tempos em tempos. Porque o sistema neoliberal, ele fragiliza o Estado. Fragilizando o Estado, ele é a ausência de Estado lá no dia a dia das pessoas. Às vezes se fala assim, não, mas o Estado tem que ser mínimo, é isso que nós estávamos conversando fora do ar aqui. O Estado tem que ser mínimo porque é cabide de emprego. Não, o Estado tem que ser, não pode ser mínimo nem máximo, ele tem que ser o Estado necessário para atender a população. As pessoas não são iguais, as necessidades das pessoas são diferentes. Então, com o sistema neoliberal, o que juntamente com outras coisas aí, aumenta muito a questão do consumismo. As pessoas vivem muito dentro desse sistema, de repente, para si, voltadas para si, para consumir. Ela é estimulada todo dia ao consumo. Também existe a questão das redes sociais, que é uma novidade de tempos para cá. Então, existe uma troca muito grande ali. Com essa falta de Estado, com essa multiplicação que nós não conseguimos entender essa coisa das redes sociais ainda, que as pessoas trocam bastante ali.
Com isso aí, se cria um vácuo, essa falta de governo aí, e se cria, pela necessidade das pessoas, as pessoas mais fragilizadas, ela busca aquilo que se apresenta para ela. E quando, para o azar nosso de uma nação, o que se apresenta para ela é uma proposta radical, ela vai abraçar. Foi o que aconteceu no Brasil. Isso aí aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Dinamarca há pouco tempo, isso aconteceu na Hungria, né? E agora, recentemente, aconteceu nos Estados Unidos, com o Trump. Então, é criado um vácuo ali, um vazio, que as pessoas acabam se apegando àquilo que se apresenta no momento. Então, no Brasil, quando houve toda essa situação aí, existe uma situação de pobreza crônica no Brasil. A situação do PT, quando saiu do governo, o impeachment da presidenta Dilma. Então, foi uma situação muito complicada do país, consigo mesmo. Então, as pessoas ficam muito que sem entender o que está ocorrendo. E aí existe 1000 coisas que se aproveitam ali. A pessoa, quando está necessitada, é aquela que tem um poder aquisitivo melhor, ou ela está com uma dificuldade, ela vai aonde? Ela vai no psicólogo? Ela vai procurar um médico? A pessoa empobrecida, extremamente humilde, ela não tem recurso, dinheiro para procurar essa coisa mais para a alma dela. Ela procura as igrejas. E as igrejas têm o lado bom, que é um lado que tu vai tratar do teu lado espiritual de forma gratuita, que tu vai lá na igreja e o templo vai te ajudar. Só a presença tua, às vezes, no templo, ele vai te o fato só de tu estar lá, às vezes, já te faz bem. Já contribui. Mas, às vezes, existem desvios também. E aproveitamento dessas pessoas com a capacidade, com uma certa dificuldade de entendimento, e tem aproveitadores no meio que fazem e usam, muitas vezes, essas pessoas, conduzindo elas para um lado ou para outro. Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. E como aconteceu no Brasil aqui, elas foram, várias coisas ocorreram com essas pessoas humildes, que hoje, quem é bolsonarista não é só o rico, tem o pobre, extremamente pobre, que também votou no Bolsonaro, e muitos desses votaram. Por essa situação, e eu culpo o sistema mundial, que ele anda por todos os países do mundo. Então, isso aí, de tempos em tempos, ele parece que o neoliberalismo, ele se alimenta disso. Então, o país como o Brasil, ele é muito propício a essa situação, até pela questão cultural, a questão da educação nossa, que nunca foi resolvida até hoje, o nível cultural das pessoas. Então, esse nível cultural baixo acaba propiciando a que as pessoas se aproveitem. Porque uma das bandeiras aí eu via ontem, e isso se multiplicou, é a tal da eleição. Deu problema nas urnas, os votos ali tem problema. Aí eu andei vendo um vídeo de um americano aí, de uma mídia americana, Heraldo, colocando que supostamente poderia ter problema na eleição. Te pergunta assim, Heraldo, vamos ser bem práticos, eu e tu, porque nós somos da casa. Passa isso na tua cabeça? Em algum momento? Não estou falando especificamente dessa eleição. Passa na percepção que possa ocorrer algum problema no pleito eleitoral no Brasil, no que diz respeito à legalidade do processo? Hoje, com toda a tecnologia que tem aí, é impossível que ocorra isso. Ponto. É impossível. É impossível. Olha, em todo esse tempo que existem as urnas eletrônicas, são exemplo para o mundo, se ganhou e se perdeu a eleição, e sempre foi aceito. Por que não vai ser aceito agora? Qual é o problema? Deram missões internacionais, Adroaldo, aqui. Deram missões internacionais. O próprio Exército, cadê o relatório do Exército? Pois é, isso aí, então, cadê o relatório do Exército? Né, estavam lá, foi liberado. É isso aí. Então, assim, então eu acho que quando tu perde é fácil. Aqui é uma conversa, mas se a gente for falar de maquiar eleição a nível de país, a gente tem que falar na questão de governador, de deputado, a gente tem que voltar para os municípios. Eu já perdi. Ganhei a primeira e perdi a segunda. A primeira, por obra do destino, me cacifou a ser prefeito com uma diferença de 2 votos. Então, a urna
resultou o resultado. Porque esse é um dos debates da rua. Vocês viram eu acho que ontem, a urna ela faz o somatório, junta os boletins e sai o resultado. Não tem manipulação nenhuma. De que forma poderia ser diferente? Alguém implantar um boletim já produzido? Eu duvidaria. Eu acho que não há sustentação para esse tipo de finalidade. Até porque tem estatística, trabalham com estatística, eles trabalham lá com um quantitativo de urnas fiscalizadas, então não tem como, num determinado local, alguém inserir algo diferente. E outra, os mesários, os presidentes de urna são todas pessoas de bem, que trabalham, seja funcionário público, seja pessoas da sociedade, que são tirados especificamente para trabalhar no dia da eleição, que vão lá, inicia com a urna zerada e no final imprime um boletim que vai bater quantas pessoas votou, quantas faltou, tudo batendo. Não tem. A gente tem que acreditar não só nas urnas, a gente tem que acreditar nas pessoas que trabalham no dia da eleição, porque quem dá credibilidade para a eleição não é só as urnas, são as pessoas que trabalham o dia inteiro, que recebem no dia antes as urnas, que abrem lá às 7 horas da manhã, fazem ela funcionar para poder, durante o dia todo, servir a sociedade. Eu acredito que as urnas, elas não permitem serem manipulado a questão de voto, como antigamente, quando era manual, ir lá a pessoa ter que escrever o nome, só o sobrenome, fazer um risquinho em cima no nome. Eu sou do tempo da cédula também. Então, a gente sabe da questão lá tinha um nome, aí a pouco gritava, não contava, e era totalmente... Lá sim podia ter fraude, não aqui na urna. Aqui na urna, desde que foi disponibilizado por sistema, seja nacional, seja a nível do Estado e seja no nível do município, todo mundo acreditou nelas. Todo mundo acreditou. Pode seguir, pode falar. E mais assim, então a urna trabalhou só para fraudar a eleição de presidente, porque não houve de deputado, de governador, não houve eu não vi nenhum deputado reclamando que ele não se elegeu porque a urna falhou com ele. Eu não tenho lembrança, não passou, eu não visualizei isso. Então, convenhamos, né? Vamos acalmar o povo lá fora, gente. Foi a bandeira que foi levantada, né? Então, assim, ontem. Tu deve ter visto eu bastante, vi, claro, né? eu vi também. Mas isso aí não existe, gente. Vamos olhar de uma forma diferente, vamos olhar para frente aí, que isso aí, vamos buscar outra. A gente tem o costume, muitas vezes, a gente botar a culpa nos outros quando a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas, né? Então, é isso. Quem perde, eu acho que tem que juntar, como eu te digo, juntar os caquinhos e ir lá e se reorganizar. É assim. Eu disputei 4 eleições do meu município. É muito chato perder. Eu perdi 2, ganhei 2. Então, mas é assim, às vezes tu tem dificuldade até para entender. Às vezes a tendência da gente, quando tu perde, é tu culpar, porque isso, porque aquilo lá eu contava, o cara não... Não, gente, daqui a pouco tu não teve uma competência, ou tu não trabalhou o suficiente, ou o teu projeto simplesmente era inferior ao do outra pessoa, ela foi superior, conseguiu conquistar a população melhor que você. Então, eu acho que é isso, né? Uma bandeira, eu falava com o Adroaldo aqui nos bastidores antes de chegar, e eu disse, mais do que só entrevistar, também é importante vocês, por ser do Partido dos Trabalhadores, desmistificar algumas coisas que foi potencializado nas eleições, principalmente, Heraldo, dentro do grupo de direita, onde, obviamente, eu escutava bastante as pessoas falando que agora o Brasil vai se tornar uma nova Venezuela, uma nova Cuba, uma Argentina, que a Argentina está lá, que as pessoas não têm o que comer, que o presidente da Argentina já esteve aqui. Enfim, o Brasil é muito diferente da Argentina, muito diferente de Cuba, muito diferente da Venezuela em termos de estrutura de país. O Adroaldo, que é contabilista, falou ali, nós somos um país produtivo, nós temos muitas indústrias. Importante, Heraldo, vocês passar essa mensagem de que isso muitas vezes está mais no campo do pensamento, do medo das pessoas, do que na prática. O Brasil
não tem possibilidade de ser uma Venezuela, né, Adroaldo? Olha, eu sempre digo o seguinte, eu fui prefeito de 2013 a 2016, sempre se propomos a ser bastante desenvolvimentista, gerar emprego, renda e principalmente atender sim o desenvolvimento sem esquecer o lado social. Aqui no Vale do Taquari, o Heraldo foi prefeito em Antagorda, nós fomos 6 ou 7 municípios, nós tivemos na prefeitura. No estado, em 2 oportunidades, nós tivemos governador. No país, nós ficamos 14 anos como presidente, é isso, né? 3 mandatos e mais 2 anos. Faltou 2 anos para Exato. Então, nunca teve nenhuma mudança de rota, digamos assim. Eu acredito que a economia sempre em função da globalização, não é nem de país, é de mundo. E tanto é que quando o Lula foi presidente, foi a maior missão de fazer com que o país vendesse para o mundo. O Lula visitou, e até na época falavam muito que o Lula saía do país em missão oficial para fazer com que o país exportasse serviço, exportasse tudo que tivesse do sistema produtivo para levar para o mundo. Porque é através de levar para o mundo serviços e bens que gera receita interna. Quando se fala na questão de fazer o porto em Cuba, quando se fala em fazer o metrô na Venezuela, há crítica. Sem dúvida, são críticas consistentes, porque se Cuba não devolver o dinheiro e se a Venezuela não devolver o dinheiro, há mecanismos no contrato que certamente vai penalizar o devedor. Agora, vender serviço onde empresas nacionais foram fazer o serviço lá, levaram mão de obra, levaram produtos lá para confeccionar as 2 obras lá, e pagaram imposto aqui no Brasil, gerou emprego aqui no Brasil, gerou renda aqui, então não há problema. O Brasil também ajudou lá no Irã, também construir, durante a guerra do Irã e Iraque, as empreiteiras fazendo as obras lá. Na África, teve um momento que o Brasil tinha mais de 10 mil funcionários brasileiros trabalhando na África. Então, eu acho que a geração de emprego e renda, ela justifica qualquer ato que vá ser feito fora do país. Então, não tem... O Brasil, ao invés de se tornar uma Venezuela, poderia se tornar um país como os Estados Unidos, um país como a própria China, que sai da confrontação local para ir para o mundo. Eu acho que essa é a grande missão. E quando a gente fala do Brasil ficar parecido com Venezuela, eu sempre disse, por questões econômicas, eu duvido. Por questões militares, política militares, quem dava ou quem demonstrava com gestos que poderia ficar parecido com a Venezuela era o atual presidente, porque fez com que o país fosse militarizado com generais, seja da reserva ou seja da ativa, que tomaram grande parte dos postos, seja na administração do executivo, e principalmente, inclusive, até no judiciário e até no STF. Tinha general que era chefe de gabinete lá de ministros do STF. Hoje, os 11 juízes, muito contestadas pela sociedade, mas eu acho que é muito mais por questões de fanatismo, mais em função da própria não rádio-jornal, porque a gente não pode culpar rádio-jornal. Rádio-jornal fala para todo mundo. Agora, quando pega-se rede social, com a manipulação da rede social, com o pagamento do impulsionamento de mídia pela rede social, se consegue fazer com que a informação, inclusive mentirosa, chega para a pessoa que eles querem atingir. Então, se produz pessoas com uma crença que ela jura que é verdade, é algo que ela viu, mas era algo manipulado. Heraldo,
É uma situação, eu digo assim, complicada, porque de difícil entendimento para muitos. Eu acho que no próximo governo nós temos que tirar muita coisa, desmistificar muita coisa. Vivemos num momento diferente hoje. Quando nós governamos pela primeira vez, estávamos saindo do governo Fernando Henrique, o Brasil numa situação econômica difícil, mas o mundo vivia numa situação melhor. Hoje, Adroaldo, é uma das preocupações que eu tenho, porque hoje o grande país do mundo, há bastante tempo, é os Estados Unidos. Hoje um país em decadência. É um país em decadência. Quem em ascendência é a China. É um país que está crescendo. Então, esse confronto entre essas duas potências... Sem contar a guerra também na Rússia e a Ucrânia, né, Heraldo? A Ucrânia, exatamente. Então, isso é um contexto que o presidente, o Lula, vai ser o presidente, ou qualquer outro que fosse, que entrasse, teria que ter muita habilidade para trabalhar isso aí. Porque não tem como tu simplesmente relegar um desses países a segundo plano, tu tem que negociar com todos. Então, tu tem que ser um bom negociador hoje. Tem essa situação da Rússia que tu mencionaste aí. O presidente atual, ele inclusive foi na Rússia, ele falou com Putin, esteve lá. Eu acho que o Lula agora, o presidente Lula, ele não pode simplesmente tomar muito claramente partido agora. Eu acho um absurdo o que está sendo feito na Ucrânia. Eu acho um absurdo o que está sendo feito na Ucrânia. Mas é um problema muito deles também lá, deles e a Europa, né? Essa situação com a OTAN lá é uma coisa que não é nossa. Então, eu acho que nós temos que pensar, Adroaldo, pensando, claro, nessa negociação toda mundial, mas na tua fala, o Brasil, nessa relação que comparo com Venezuela, o Brasil é um país protagonista aqui da América do Sul, da América Latina. América Latina é um país protagonista. Então, nós não temos que imitar ninguém, virar esse, virar aquele, né? Os outros países olham para nós. Não há necessidade, não estou querendo dizer que o Brasil é superior a todos, não é isso, mas é protagonista, até pelo seu tamanho, pela sua população e pelo seu parque industrial que tem aqui no Brasil. Então, ele é um país que não tem que... Essa história de se comparar com a Venezuela, eu até não sei de onde é que tiraram isso, né? Porque vai ser que nem o Chaves, que vai, quando tu falou aí também... que daqui a um pouco tu não vai poder sair na rua porque vão fazer... Vai militarizar? Não. Aqui o Lula ficou 8 anos aqui no governo e não ocorreu isso, né? E mais, isso aí tem outra coisa que tem que deixar claro também. Puxando essa questão do fascismo que tem... Quando eu falo em fascismo aqui, eu não estou dizendo que todo aquele cidadão que votou no Bolsonaro, que ele é um fascista. Não é assim. Tem muita gente que nem conhece o fascismo, nem sabe, por tudo aquilo que nós citamos lá no início, das necessidades, daquilo que chega na nossa base aqui. Eu até queria fazer Tu falou dessa palavra, é que nem a tal de palavra negacionista. Um dia me chamaram de negacionista, Heraldo. Mas eu nunca tinha visto falar dessa palavra. Eu disse para a pessoa assim, mas tu está muito enganado. Eu nem sei que palavra é essa, porque eu tinha um ponto de vista. Mas é engraçado que quando eu converso contigo, quando eu converso com o Adroaldo, nunca há uma briga. Há sempre uma melhora. A gente tem um debate produtivo. Várias vezes lá em Dr. Ricardo, eu conversava com o Heraldo e digo, o Heraldo, nisso aqui faz sentido o que ele disse. E essa tua palavra fascista, é que nem tu diz, daqui a um pouco existe o fascista, existe, mas não pode dizer que todo mundo que vota no Bolsonaro é assim, porque às vezes nem tem noção do que é isso. Exatamente. É só para concluir, Adroaldo, aqui, essa questão, assim, a gente sabe que tem uma parcela significativa ali, que esse pessoal que está ali, não são, nem todos que estão protestando também são, porque as pessoas às vezes vão induzidas por esse anseio ali, porque são cooptadas pela situação. Agora, o fascismo, voltando àquilo que a gente falou lá no início, a nossa necessidade do dia a dia aqui, ela acaba envolvendo as pessoas para pegar essa carona do radicalismo. E mais a questão dos militares. Lá na Itália ainda, quando surgiu lá
o Mussolini como o grande líder fascista, houve isso é uma coisa que me preocupa, Daniel e Adroaldo, porque o Mussolini, o exército lá, a parte não boa do exército italiano, ele acabou entrando nessa seara aí do fascismo e acabou desmoralizando o exército. E eu vejo, sim, eu observo o exército brasileiro que vários militares de alta patente também foram para o governo, mas a grande maioria não foi. E a grande maioria, eu tenho certeza, que não pensa dessa forma. Eu também fui militar, eu servi 1 ano no quartel. Então a gente tem noção da disciplina do exército brasileiro aqui e sabe a noção que eles têm a noção essa coisa do patriotismo, de defender a nação, mas não. Então o exército brasileiro hoje ele está numa situação assim, ele tem que se olhar para dentro e ver assim, olha, nós temos que fazer a nossa parte, a sociedade civil, né, faz a gestão e nós protegemos o país. Essa sociedade civil, independente de que partido seja, da direita ou da esquerda. Mas o Exército tem que fazer a defesa da autonomia daquele governo que está lá. Né? A defesa externa e fazer com que esse governo tenha a possibilidade de governar. E não seu próprio governo. Né? E não seu próprio governo, exatamente. Tem que separar. Eu sempre falo assim, o cidadão ele tem que... O que é militar, o que é religião, o que é governo, o que é esporte, o que é futebol, não se mistura. Então, o que nós temos que trabalhar aqui no Brasil é a gestão. De forma adequada para que nós consigamos avançar. Mas a situação nossa hoje, ela é muito, até pela situação mundial, Adroaldo, eu me preocupo bastante. Tudo que tu falaste, a guerra, a questão do não entendimento, toda hora o entrechoque entre China e Estados Unidos, e a gente está no meio dessa ciranda toda. Então, eu acho que nós vamos ter que ter muita habilidade, nós não vamos deixar o nosso presidente sozinho, né, Adroaldo? Nós estamos nessa juntos. Então, vamos lá. Eu acho que... a gente viu, à medida que o Lula fez a primeira manifestação, quando ele disse que as famílias... As pessoas de casa têm que se conciliar. Ele mencionou a conciliação. Eu conheço muita gente, muitos amigos, a própria família, que ela está dividida, está brigando por política. Eu acho que não cabe dentro um pai votar para um lado, a filha votar para o outro, ou vice-versa. Ficou muito... horizontal. Não há mais uma verticalidade na política. Todo mundo, o voto, numa casa, 2 votam para um lado, 1 vota para o outro, e precisa ter respeito, precisa ter inserção, que a política não pode ser um elo de confronto. Ela é escolha, ela define o futuro, mas não pode significar confronto, briga, fanatismo, a ser melhor do que o outro, simplesmente sem nenhuma nada de consistente, simplesmente por opinião. Hoje se briga por uma opinião e não por um fato consistente. E isso fica difícil para a sociedade, porque acaba fazendo que muita gente recue, se distancia também da política, e isso acaba logo à frente trazendo problemas, talvez, nos municípios, talvez faltando inclusive lideranças que teriam mais condições, ou daqui a pouco com visão mais ampla, acabam saindo fora e fazendo com que haja uma briga, daqui a pouco oportunizando inclusive pessoas que têm outros interesses e não o da questão da coletividade. Eu acho que a gente tem que olhar com atenção, porque esse confronto não é bom nem aqui no município, nem no Estado e nem no país. Eu acho que foi feliz o Eduardo Leite na questão de fazer com que haja pacificação no Estado. Eu acho que talvez o Bolsonaro não aproveitou esse momento lá em 2018, quando ele foi oportunizado com o mandato, em tentar pacificar o país e não polarizar.
Estava polarizado lá? Estava. Mas gestos para que haja uma conciliação. Eu lembro que em 2013, quando eu entrei na prefeitura, no dia 2 de fevereiro, se eu não estou enganado, uma empresa veio disponibilizar uma máquina no município que tinha sido comprada pela gestão anterior. E o primeiro ato que eu fiz, pedi para responsável lá do gabinete, chama o ex-prefeito e o vice para vir aqui receber a máquina. Por quê? Porque isso são gestos que a gente faz para com a comunidade. Precisa pacificar. O gestor precisa fazer com que todos vão em cima do mesmo navio. Política é que nem um navio. Se tu começa a botar um e tirar outro, tu fica fragmentado, dividido e com pouca produção. Eu acho que se a gente quer produtividade, a gente tem que tentar procurar montar um grande time e que dentro desse time tenha foco, compromisso com o futuro. Acho que essa é a grande questão. Aqui a conversa está boa, né, Heraldo? Até vou te dizer que o debate está mais profundo do que a gente esperava. Tu vê, já passou 45 minutos e o tempo voa. Nós estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Antagordo, o Heraldo Jaziel Marques, o Adroaldo da Croce, ex-prefeito de Rio Ado. É importante essa conversa com vocês, para que vocês fazem parte das estruturas partidárias do PT. E outra coisa, Heraldo, que eu vou perguntar para ti, porque tem um cara, tu vai poder responder também, o Adroaldo, é referente ao pessoal das religiões. Eles estão muitos apavorados, que parece que a partir de janeiro você fecha igreja, não se reza mais Bíblia, isso tudo vai acabar porque é religião. Nós somos um país católico, tu vai na igreja, o Adroaldo, somos de cidade pequena, temos essa cultura de religiosidade. Óbvio que tem o livre-arbítrio, cada um escolhe o que acha que é melhor para si. Como é que tu interpreta isso e esse lado também das pessoas ficam apavoradas de que parece que tudo isso vai acabar porque vai trocar de governo, Heraldo? Assim, aquilo que eu mencionei antes, o governo tem que governar. O religioso tem que fazer a religião, o padre, o pastor. E o Lula governou por 8 anos esse país. Jamais ele mexeu com essa questão religiosa, jamais. E ele, nos debates, ele enfatizava bastante isso. Então, que fiquem tranquilos, jamais, isso não vai ocorrer, porque não tem por que ocorrer. Eu até não sei em que momento que foi potencializado isso. Né? Eu até falei, nós falamos lá atrás, essa questão da fragilidade das pessoas que estão lá na base da pirâmide, e elas, com toda aquela fragilidade, as necessidades, talvez algumas pessoas, alguns líderes foram lá e trabalharam isso, fizeram e virou uma verdade. Quando tu repete uma mentira, muitas vezes ela vira uma verdade. Tu sabes que agora, então, nas redes sociais, eu não sou muito de frequentar as redes sociais, mas às vezes tu dá uma olhada ali, às vezes tu fica indignado com alguma coisa. E apareceu até da região, pessoa conhecida, que estava lá postando, tipo assim, Adroaldo, agora se o Lula ganhar a eleição, o sanitário vai ser comum entre meninos e meninas, homens e mulheres. É uma pauta que você debateu. Eu até falei para a pessoa, fiz um textinho embaixo, dizendo, olha aqui, te informa antes de tu postar uma situação, porque assim, quando principalmente se tu tem uma certa liderança, tu tem que cuidar naquilo que tu diz, porque acaba virando verdade isso, né? Para as pessoas que têm mais dificuldade de entendimento. Então, eu acho que eu fui prefeito da minha cidade, o Adroaldo também foi. Assim, quando a gente tem uma liderança e a gente ocupa um cargo público, muitas vezes a gente tem vontade de dizer certas coisas, mas como tu governa para todos, tu tem que ter a responsabilidade de ter um cuidado naquilo que tu diz, porque tu influencia as pessoas. E aí gera isso que está ocorrendo hoje nas estradas, enfim, nesses bloqueios. As pessoas foram trabalhadas, a cabeça das pessoas foi trabalhada para que isso ocorresse. Mas é a comunicação. Eu falei antes, hoje a questão do logaritmo na internet, e agora que está vindo algo novo também, que está saindo também, que vai ser, além do o metaverso, algo muito superior
da internet propriamente dita agora, então a gente está mal acostumado, porque hoje, muitas vezes vocês são da imprensa, a questão da publicidade paga na imprensa, ela é publicada no raio da abrangência do Correio do Mate. O que sai aqui no jornal Correio do Mate aqui, vai no jornal e vai para todo mundo, diferentemente do que aquilo que sai na matéria paga da internet, porque eles querem, quando sai lá, querem atingir alguém de 16 a 21 anos que mora em tal lugar, que pensa de uma forma, que o Jean Williams vai ser ministro da Educação. E vai proibir a Bíblia no Brasil. Tinha um post correndo aí, Heraldo. Tá. Então, olha que lógica. Mas isso... Como é que um ministro vai proibir a Bíblia se é algo milenar e cada um... Entende? E aí a pessoa pega, Heraldo... Mas quem disse que multiplica o Jean Williams seria um ministro? Pois é, não, mas aí que eu estou querendo. E aí a pessoa pega e começa a partilhar em grupo. E daí começa a dar aquele estresse coletivo de algo que ninguém tem a mínima noção de que é. E isso começa a ganhar força. Mas isso são as mentiras. Imagina agora o João Williams vem para o Brasil e a primeira ordem dele que vai parar. Mas, quer dizer, ele está criando uma nova guerra que não existe. Né? É um absurdo. É um absurdo. Então, é que a gente tem que, na verdade, desmistificar tudo isso, e o Lula tem essa capacidade de fazer, e nós governar. O Lula tem que governar, e governar é a arte de fazer consensos. E é isso que vai ocorrer. Né? Ele não vai governar para o PT. Ele não vai governar só para os partidos que fazem a composição, que fizeram a composição para a vitória do presidente. Ele vai fazer entendimento com o Congresso e com todo o Congresso Nacional, com o Senado e a Câmara de Deputados. Já está sendo especulado o PSDB estar no governo, está sendo especulado a União Brasil estar no governo. Então, na verdade, vai ser um governo de coalizão. Vai ter diversas lideranças com missões para tocar ministérios e fazer com que é importante, políticas públicas... Adroaldo, é isso aqui. Ó. E vai ser um governo de coalizão, como o Adroaldo menciona, e com um objetivo bem claro. Né? Nós não temos assim... O centro tem uma forma de governar, a direita tem uma forma de governar, a esquerda tem uma forma de governar. Agora, nós queremos esse governo de coalizão para não ter extremismos. Nós não queremos, o Brasil está cansado disso. O Brasil é um país triste hoje. Então nós não queremos, nós estamos entrando no governo não para fazer esse extremismo de esquerda. Né? Ou polarização. Polarização. Então, assim, o que houve nesses 4 anos, e agora no final, então, foi uma coisa terrível, da forma como foi conduzida a extrema-direita. Estamos falando a extrema-direita. Essa extrema-direita, nós não queremos perto. A direita não tem problema nenhum. Tu falaste aí no PSDB, tem mais o PSD, né? O PSD também está sendo convidado aí para União Brasil, já União Brasil. Então, tudo bem, vamos governar para aqueles que querem, que entendem o Brasil como um país que vai olhar para frente, né? E sem polarização, vamos estar junto conosco. Eu acho que, e acima de tudo, pacificado. Eu acho que ninguém pode ser dono da verdade, tem que ter causa. Eu acho que já foi falado que o país precisa gerar renda, o país precisa ter uma saúde mais digna, precisa ter condição para que a população possa estar melhor. Eu acho que o sistema produtivo é sempre importante, porque todo governo vive de impostos. Se o país não produz, quem sustenta a economia? Agora, o país precisa estar leve, simplificado. Eu acho que tem muita coisa por fazer. Eu penso que, como contador, é inaceitável o governo não mexer na tabela de imposto de renda. Eu acho que a primeira missão que o Lula tem agora é trabalhar imposto de renda. Logo na sequência, mexer nos limites do Simples. É inadmissível hoje... 5, 6 anos sem atualizar a tabela do imposto de renda, as pessoas pagar imposto de renda a partir de R$ 1.900. É inadmissível a questão do Simples também não ter, dos limites ser ampliado. Eu acho que hoje está 4.800.000,
precisa trabalhar efetivamente para ampliar esses limites. Ampliando esses limites vai fazer com que a arrecadação do país vai ser reduzida de uma forma drástica, mas que o país precisa arrumar condições para passar nesse momento também, porque quando a política tributária está muito forte na sociedade, a sociedade não tem dinheiro para fazer circular. Estão tomando muito dinheiro da própria sociedade. Então, eu acho que a política no Brasil, que é tributar o consumo, penaliza quem consome. O salário de 3 mil, se eu gasto 3 mil e a carga tributária no consumo é 40%, quanto eu gastei com tributos? R$ 1.200. Exato. 40% é R$ 1.200. 1.200. Então, já tributa todo no consumo. E aí ir para uma tabela com R$ 1.900 é inadmissível. Mexer na tabela do produtor rural, que hoje é 143 mil, o produtor rural precisa fazer declaração de imposto de renda. O produtor rural, a pessoa que tem 300 mil de patrimônio tem que fazer declaração de imposto de renda. Eu acho que é um absurdo hoje o que está no país. E o país, o sistema deixou dessa forma. Não vamos nem falar no Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que evoluir. O presidente, muitas vezes, faz aquilo que ao redor dele impulsiona. Então, é preciso mexer, é preciso simplificar as legislações hoje, seja de meio ambiente, tributário, administrativa. Nós temos que também ter consciência que no Congresso tem 2 PEC que são muito difíceis, que tem que ser trabalhada, que é a PEC 188 de 2019 e a 32 de 2020, que diz respeito ao fechamento de quase 2.000 municípios, e aí muitas vezes daqui a pouco alguém diz, não, mas se o meu município fechar, eu vou para o município mãe. Sim, tem a PEC 32 que diz que pode demitir praticamente todo o servidor público, e aí o chefe do executivo pode nomear por cargo de confiança as pessoas. Eu estou no município que, quando eu voltei para a minha função de funcionário público, eu fiquei 40 dias no 2º piso do posto de saúde, praticamente sem condições de trabalhar. Eu fui demitido do serviço público e voltei com decisão judicial. Simplesmente por um ato ato sumário que me permitiu retornar. Então, já imaginou o nível de perseguição que vai ter no nosso país, que vai acontecer se deixar a coisa aberta para um gestor decidir? Então, tem muita coisa para ser feita no nosso país, para poder pacificar, para poder normatizar, com a ajuda de todo o parlamento, seja de direita, seja de esquerda, para fazer uma convergência, para fazer com que o país evolua. E essa evolução precisa acontecer, inclusive, dentro de casa, onde tem as famílias, precisam estar menos encafifadas de defender, seja no futuro, candidato A ou B. Eu acho que precisa ter uma sensibilidade que o candidato é alguém que vai procurar trabalhar para todos. Eu acho que essa é a grande missão da política. A PEC 32 que tu mencionaste aí é super importante, que ela está lá, e tem essa relação com o funcionário público, que tu tira a obrigatoriedade do funcionário de ter o concurso com um funcionário tipo assim, tu vai conquistar o médico veterinário, eu sou médico veterinário. Então, se tu é concursado, tu tem essa capacidade, esse poder de tu ir lá e fazer tipo assim, tu vai num estabelecimento de alimentos, frigorífico, laticínios, enfim. Tu como concursado, tu vem forte para fazer com que esse alimento que saia dali, ele chegue bem lá no consumidor. E o consumidor está sempre cobrando isso, né? E ele tem confiança. O produto que tem registro, ele tem o rótulo, ele é um produto que eu posso consumir. Mas se mexe na PEC 32, daqui a pouco esse servidor que está lá, claro que não vai ocorrer com todos, né?
mas se ele é um cargo comissionado, esse trabalho vai ser feito através de uma terceirização, contrata esse profissional através de uma empresa. Esse funcionário, será que esse profissional ele vai ter toda a condição, a tranquilidade para ele ir lá e aplicar a legislação para que esse produto tenha qualidade? Exercer a função dele que está transcrito. Que é fiscal. Será que um fiscal tem essa condição? Acredito que não tem nenhuma condição. Ou numa licitação, ou qualquer função pública. É a fé pública, é o ato que vai transcorrer, que faz o... Eu sempre dizia que o meu sonho, quando eu era prefeito, era a prefeitura andar sem o prefeito. Algo que o prefeito, estando lá ou não estando, as pessoas que estão lá sabem o que precisa fazer. Nós estamos recebendo aqui o Heraldo José Léo Marques, ex-prefeito de Antagorda, pelo Partido dos Trabalhadores, também o Adroaldo da Croce. O tempo voa, até vamos passar um pouquinho do tempo, porque eu tenho uma pergunta mais caseira para vocês dois, né, Heraldo? Eu sempre digo, quando a gente joga num estádio lotado de torcida a favor, o time embala, né? E aí com a motivação da torcida, mas quando tu pega, na verdade, um estádio já com maior número de adversários, é coisa que é o caso de vocês, né? O Heraldo está numa cidade de Antagorda que deu aí, passou de 80% de votos para o Bolsonaro, e o Adroaldo, que casa de 70%, por aí. Né? Então vocês mantiveram força e energia, né? Como é e que análise vocês fazem da nossa região, Heraldo, a região alta do Vale, onde que relativamente o Bolsonaro saiu com uma votação bem expressiva, e isso, no teu ponto de vista, que motivos que mostram aí esses números tão altos para a região do Alto Vale do Taquari ter votado no Bolsonaro? Olha, seria uma longa conversa, assim, nós vamos ter que falar, não temos muito tempo, mas seria uma longa conversa. O estado do Rio Grande do Sul, tem a região sul, eu sou natural de Caçapava do Sul, então eu sou natural do Sul, que fica no centro-fronteira, quase campanha, ali perto de Lavras do Sul, certo. Bagé. A região da Serra, então mais o norte, aqui a região Caxias, Bento, Farroupilha, os vales, né, Vale do Taquari, colonização alemã e italiana. É um povo completamente diferente e das necessidades até da região sul do estado. Talvez, Adroaldo, as necessidades aqui da nossa região sejam menores na necessidade, eu digo aquela necessidade, quando falo em necessidade, é necessidade básica, não de consumo. Porque a gente, como ser humano, sempre a gente quer mais. Como ser humano é assim. Mas a necessidade do povo daqui da nossa região, para as condições básicas de sobrevivência, elas são menores e diferentes daquelas do sul do estado. Então, se tu vai ver em Bagé, tu vai ver em São Borja, em São Gabriel, própria Caçapava, que é a minha cidade, que lá a eleição foi taco a taco. São Gabriel, o Lula ganhou, Bagé, o Lula ganhou. Então, por quê? Porque lá tem... Eu nasci numa vila, até o outro dia até vou contar uma história para vocês rapidinho aqui. Eu tive num estabelecimento que eu sou responsável técnico e lá tem funcionários que não são brasileiros, são paraguaios. Aí um paraguaio me perguntou assim, por que o senhor vota no Lula se o senhor é rico? Falou para mim que eu era rico. Digo, querido, eu não sou rico. Eu tenho minha casa paga, tenho meu carro. Que muitas vezes a pessoa acha que tem uma casa, que tem o carro na garagem, que não deve para ninguém, que o filho na faculdade, ele é rico. Então, não é que seja rico, nós temos muitos problemas resolvidos, diferentemente do Sul. Aí eu respondi para ele, não, é que eu não esqueço as minhas origens, eu sou natural de uma cidade do sul do estado, que ele não conhecia, que era Caçapava, e lá, toda vez que eu vou na minha cidade, eu vou na vila Coab, onde eu morei. E eu vou lá ver meus manos, que são meus manos que eu digo lá, são aquelas pessoas que estudaram comigo, foram meus colegas, e que não tiveram a oportunidade de sair. Eu não sei se eu tive mais oportunidade, eu tive mais coragem com eles de sair e buscar algo mais na vida. Eles estão lá, em situação precária. Então, aí faz a diferença. As necessidades daquela minha vila e da região sul do estado é uma. A necessidade aqui dessa região de colonização italiana e de colonização alemã, aqui nos vales, na serra,
É diferente, são outras. E tem mais a relação do europeu. Quando o europeu veio para cá, ele sofreu muito também para conseguir ele veio e ele teve direito a um lote. Mas ele teve que trabalhar esse lote, ele teve que desmatar, ele teve que fazer tudo. Não foi fácil para ele sobreviver, aqui o italiano e o alemão. E talvez, às vezes eu observo assim, parece que tem muito medo de perder isso. Que eles sofreram tanto e vem um governo mais de esquerda e vai dar oportunidade para pessoas que às vezes é dito assim, pessoas que não trabalham ou trabalham pouco, nunca fizeram nada e eu tive que derrubar o mato para me sobreviver. Não é assim. Aí nós podemos, por isso que eu digo que a conversa é muito longe. Pode ser outro debate, pode ser outro debate, porque nós temos a questão do índio e a questão do negro. Quer dizer, nossos imigrantes, quando vieram para cá, eles receberam um lote. Mal ou bem receberam um lote. Mas lá na região sul do estado, o negro não recebeu nada. O negro veio num porão de navio e obrigado. Ele não veio para cá para buscar uma vida melhor para ele. Muito pelo contrário. Né? Ele veio de arrasto. Então, esse povo não teve oportunidade lá. Então, ele continua hoje, quando eu falo no negro, ele continua tendo essa necessidade. Porque em 1888, quando foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, deram um lote para o negro. Não deram um lote para o negro, ele foi para a periferia das cidades. E muitos deles voltaram para o senhorzinho. Está aí o grande negócio, Heraldo, que a parte mais pobre, e aí porque ela é apegada à esquerda, tem a ver isso. Porque onde tem se tu pegar essa grande massa de vilas, de bairros, tem esse apego. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tu faz uma carreata. Aconteceu Espumoso, a carreata do Bolsonaro. Tá? Aí eles dizem, só rico, caminhonetão, carrão, e aí parece que dá uma revolta no cara da vila e diz assim, não, eu vou votar no Lula porque é pobre que nem nós. Essa forma de pensar, Heraldo, isso, ela nasce, e aí tu fala 1880, a Lei Áurea, que eles não ganharam lote nenhum, tem a ver com algum tipo também de sentimento interno, de falta de oportunidade? Tem. E aí, geralmente, os partidos da esquerda, eles se propõem a isso. A fazer defesa dessas... minorias. Eu nem vou dizer minorias, porque, na verdade, são maiorias, né? São maiorias, porque é muito grande essa população, né? Mas nós falamos das minorias. Quando você fala em minorias, é dos que tiveram menos acesso. Menos né? acesso. Mas, assim, na verdade, a gente já pode partir assim, mais para o centro do país, até, no tipo Rio de Janeiro, assim... essas populações são canceladas praticamente. O Estado só chega lá quando é para apontar o dedo, quando é para... Eu não vou dizer aqui uma palavra mais dura, né, quando é para matar, mas é assim, é tratado de uma forma diferente. Nós vimos isso agora, como houve aquela situação do Jefferson lá, jogou duas granadas na Polícia Federal, deu, não sei, 50 tiros, e ele foi tratado com todo cuidado. Né? Agora, alguém que mora na periferia, se ouse a fazer coisa parecida, como é que vai ser tratado? Será, Eduardo? Então, aí, esse pessoal, então eu cito a região sul do estado, que tem muito desse povo necessitado, assim, ele se sente um pouco assim, contemplado no projeto da esquerda. Não que ele seja um esquerdista, mas ele se sente contemplado. Às vezes ele nem tem noção que seria uma esquerda. Não, ele não tem noção, porque na verdade ele vive o mundo dele ali, mas ele se sente contemplado. Ele se reconhece que dá no candidato uma parte dele. O que tu me diz, Adraldo? Eu vou dizer o seguinte, a gente pode ver, mas não foi só a questão do Lula. Se a gente analisar a questão do Leite, o Leite também perdeu aqui, na grande maioria dos municípios perdeu, mesmo tendo a grande maioria dos prefeitos apoiando o Leite e a população quase que de forma independente votou não sob tutela das lideranças, e sim de forma, digamos assim, horizontal. Nós podemos ir para Antagorda. Pertinho aqui, Adraldo. Eu sempre me esqueço. Senão a voz não... Na verdade, é que nem Antagorda. Antagorda havia um consenso
e esse consenso, alguém partiu, confrontou consenso e levou êxito. O Chico Frigueto ganhou de uma composição pluripartidária lá em Antagorda. Relvado, o Jatir Radaeli, ex-prefeito, MDB, trabalhando no governo do Estado, no primeiro turno não conseguiu fazer tantos votos quanto o Nix fez lá, e votos de grande maioria do MDB. Então, as lideranças hoje não convencem mais. Eu acho que a gente pode dizer assim que a política está horizontalizada. Próximas eleições é muito subjetivo, qualquer pessoa pode ser candidato e pode chegar a ser prefeito, tendo credenciais, tendo conhecimento ou não. A política não segue regras, ela é orgânica, ela é formada por diversas variáveis e não há controle. Eu acho que aqui, Heraldo, vai sair um debate logo aí na frente. É muito boa essa tua análise de perfil de pessoas, de regiões. Eu acho que faz muito sentido o que tu falou, entre a questão do europeu, a questão mais da região da fronteira, esse engajamento, porque isso é real. Se tu pegar na prática, tu percebe realmente que às vezes as pessoas mais simples, elas não têm muita ideia mesmo o que seria uma esquerda, uma direita, mas elas se encontram nessa ideia de que ali eu vou ter alguém que possa me ajudar mais do que estou sendo ajudado. E não é que aquela pessoa não tenha vontade de trabalhar, né, Heraldo? Um dia o meu pai me disse assim, porque fulano de tal não gosta de trabalhar. O meu pai disse, mas claro que gosta, porque olha lá, acorda cedo, vai tarde, mas aquele trabalho é o que é possível. Isso tem muito a ver na questão eleitoral, né, Heraldo? Exatamente. A questão, assim, tu falaste aí, é esquerda ou é direita. A primeira necessidade lá não é que ele tenha... Política. Não é política, não é de uma ideologia. É a primeira necessidade dele. Ele se identifica com alguém que enxerga esse problema que ele tem. Depois, com o passar do tempo, ele pode virar isso aí ideológico, mas primeiro vem a necessidade. Primeiro vem a necessidade. O meu pai já dizia para mim, olha, eu não sei o que tu vai ser quando tu crescer, mas eu te digo uma coisa, tu nunca vota, tu nunca aposta em candidato do Tubarão. O que é o candidato do Tubarão? Tu não aposta em candidato das elites. Porque tu não é elite, tu está na base da pirâmide. Então tu tem que apostar. E isso não era uma forma ideológica de me dizer. Ele dizia que eu tinha que saber onde é que eu me encontrava e eu sabia o que procurar e como procurar. O bate-papo do Correio do Mate hoje recebeu, então, o Adroaldo da Croce, uma boa conversa, tanto que já estamos aí, passou 1h15, nós tínhamos aqui mais alguns assuntos, né, Heraldo? Mas a gente foi conversando e as coisas foram acontecendo. Adroaldo, queria te agradecer a tua presença aqui e o microfone está aberto para as tuas considerações finais. Eu fico feliz com o convite. Eu quero aproveitar e dizer para todos ainda que estão nos ouvindo e posteriormente a quem possa ouvir que a política precisa ser moldada com moderação, com razão, muitas vezes com muito menos fanatismo. Precisa ter, dentro das famílias, um conciliamento. Eu acho que as pessoas precisam entender que tem coisas que a gente não tem como mudar, e muitas vezes as brigas dentro da família por votar em A ou B não vai ajudar em nada. Eu acho que tem que buscar convergência. E, com certeza, todos os que são eleitos, seja deputado, seja senador, seja governador ou presidente, dentro das possibilidades, vão trabalhar ou procurar trabalhar para o bem servir da coletividade. Acho que essa é a grande missão. E os políticos, de uma forma geral, precisam pensar também na pacificação e não na polarização. Acho que essa é a grande questão de futuro. Pacificar, menos polarização e buscar mais convergência, inclusive com quem pensa diferente. Obrigado, Adroaldo. Heraldo, tuas considerações.
Daniel, agradecer mais uma vez a oportunidade, pela segunda vez que eu venho aqui. E eu acho que essa mensagem que a gente tem que deixar, que nós estamos agora em janeiro entrando num governo novo, uma proposta diferente do que existe aí, mas não é diferente do que já foi realizado lá atrás, num contexto diferente. Mas eu posso garantir para a população, Adroaldo, que esse governo, eu nem falo aqui no Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores é o partido do presidente, mas tem um contexto, vários partidos ali. Que nós temos que pensar na população. Como eu falei antes, a questão ideológica. Quando se governa, a gente aí não podemos seguir uma linha ideológica só. Tu tem um trilho para te seguir, mas tu tem que seguir pela necessidade que tem as pessoas, que as pessoas têm naquele momento ali. Porque se tu não resolver o problema das pessoas, tu só vê a tua ideologia, e se tu estiver pensando logo na próxima eleição, tu não evolui. Nós não evoluímos como país. Senão nós vamos sempre ser o país do futuro. Que eu ouço isso desde muito menino ainda, que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro não chega nunca. Então, eu acho que nessa agregação de partidos aí, fazendo parte da base do governo, e havendo o entendimento da população que nós podemos avançar, e resolvendo os problemas da população, porque existem muitas diferenças. A elite, aquelas pessoas da classe média e aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. E muitas vezes não adianta dizer assim, olha, aquele pessoal que hoje são ao redor de mais de 30 milhões de pessoas que passam fome, estão abaixo da linha da pobreza, nós temos que, pelo menos, nós dar um up, dar um impulso para que haja uma integração com essas pessoas na sociedade. Se elas não forem integradas na sociedade, elas vão agir de uma forma que não vai ser boa para ninguém. Então eu acredito que às vezes também falam que as esquerdas defendem bandido. Não é questão, nós queremos evitar que isso ocorra, porque às vezes um cidadão que passa fome desesperado, ele vai para o lado que ele pode matar a fome do seu pai, da sua mãe, do seu filho, enfim. Então, eu acho que é importante a gente falar nisso. Nós temos que resolver o problema da população brasileira. Tem seu governo para o povo. Agradecer ao Adroaldo, agradecer ao Heraldo, agradecer a nossa audiência, a todo mundo que participou conosco. Na próxima quinta voltamos com mais Mate Papo do Correio do Mate. Um abraço a todos e até a próxima. O CFC Dallagnol agora é CFC Ouro Verde. O nome mudou, mas o atendimento de qualidade e o comprometimento com o cliente continuam. Primeira habilitação, renovação, troca de categoria, reciclagem. Faça com o CFC Ouro Verde. Agende seu atendimento pelo 51 3772 1414 em Arvorezinha para toda a região alta do Vale do Taquari. Saiba por que você pode economizar até 30% do valor final de sua obra utilizando blocos de concreto na edificação. O melhor custo-benefício com a qualidade da Construblock. Conheça nossa linha de produtos acessando nossas redes sociais. Construblock, empresa de Dr. Ricardo para todo o Rio Grande do Sul. A loja Fubra está em Arvorezinha para atendimento a 25 cidades da região. Móveis, eletros, eletrônicos, decoração, camping e jardim, máquinas, ferramentas, insumos agrícolas e muito mais em uma ampla loja na IRS 332. No bairro Cerâmica. Estacionamento, segurança, conforto, comodidade e ainda um atendimento especial da equipe Afubra. Fique ligado que toda semana tem novidade e promoções. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
Dinheiro é coisa séria. E se você não está satisfeito com os rendimentos de suas aplicações, fale com quem pode lhe auxiliar no assunto. A Esperato Investimentos possui consultores que atuam no mercado das ações com investimentos na XP. A Esperato ensina você e ajuda a cuidar dos seus investimentos. Expertise em finanças com a credibilidade que você procura. 55 9 84 55 21 81. Fale com Éder Bairelli e sua equipe no escritório de Lajeado. A empresa Éder Carlos Dalberto é especializada na captação de recursos para os setores da educação em todo o Brasil. Além disso, é criadora do SIGEMEC, sistema de gestão que permitirá ao setor público avançar exponencialmente no setor da educação. Acesse www.edercarlosdalberto.com.br e conheça os produtos e serviços.